Bom dia, irmãos. Vamos continuar com as nossas aulas, nossos estudos sobre a Palavra de Deus. Como a gente tinha feito. Tá boa a imagem aqui? Sim. Como nós estávamos fazendo lá no livro, na carta de Paulo aos Romanos, né? Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, e nós tínhamos parado no versículo 17, né? Sim. Então, vamos continuar. Vamos só relembrar então, o nosso foco principal é dos versículos 15 em diante. Então vou ler aqui os versículos anteriores, que é o versículo 15, só para a gente relembrar. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, nós lemos aqui agora até o versículo 20. Nós tínhamos, então, feito uma analogia, né, dizendo que nosso corpo é um veículo, certo? Então, ele tem aqui a parte de trás, a parte da frente, aí ele tem aqui as rodas. Nós falávamos várias vezes que o motor dele é o coração, certo? Coração, o cérebro, né? Que é aquela coisa toda enrugadinha, né? Que a gente tem dentro da cabeça. E é o motorista, certo? É o que controla o carro, certo? O carro em si é o corpo. Ele é a carne. Na verdade, assim, a carne, né? Ela consiste nesse conjunto aqui, completo, todo o corpo nosso. Então, cérebro, coração, mãos, pernas, estômago, braço, tudo isso é a nossa carne. E nós falamos que o espírito, a alma, né? Espírito, barra alma, ele é o que mora dentro desse corpo, mais especificamente aqui no cérebro, não no coração, né? Mas mais especificamente ali no cérebro. Então nós falamos até que se você retira o cérebro da pessoa, a pessoa morreu, né? Você retirou o cérebro de dentro do corpo, o crânio ficou vazio, né? O cérebro está morto. O corpo pode estar até com o coração batendo, mas o espírito, a alma da pessoa, já não está mais nesse mundo, ele está lá com Deus no céu. O restante da energia de vida que ficou aqui, quando o corpo morrer, ele se esvai também, ou para o céu, ou para algum lugar, não importa muito, né? Alguns falam que esse restante de energia aqui separado, nessa separação que nós fizemos
totalmente artificial, totalmente mecânica, né? Nada comum, só é possível com a ciência de hoje em dia, que essa força vital aqui é a alma, né? Que os animais só têm alma, não tem espírito, mas não é nada disso, né? Aqui a gente trata como um restante de energia dessa alma, desse espírito aqui. Bom, nós falamos que em se tratando do espírito e alma, certo? Nós falamos que em se tratando do espírito e alma, nós poderíamos artificialmente fazer uma divisão não bíblica, vou colocar bastante ênfase, uma divisão que a Bíblia não faz, fazer uma divisão aqui dizendo que a psique humana, certo? E a gente já falou para os irmãos que essa palavra psique, certo? Ela é a palavra alma, né, no grego, que a psique humana, ela tem um núcleo. E esse núcleo, certo? Essa alma humana, né, a alma humana, esse núcleo seria o espírito da pessoa. Certo? O que é esse núcleo? Esse núcleo, ele é aquilo que é chamado de inconsciente e alguns também falam em subconsciente. Certo? Então, o Espírito de Deus, como diz na Bíblia, comunica com o nosso espírito lá no seu subconsciente, no seu inconsciente, por isso não tem palavras, certo? Não fala numa linguagem racional, não fala com a sua razão, parece que está falando com o seu coração diretamente, com a sua emoção, ele não fala com a sua razão, certo? Então o Espírito comunica com o nosso espírito, com aqui é o centro, né, chamado de âmago da alma. A gente fala que o âmago do nosso ser é a nossa alma, e aqui o espírito seria o âmago da alma, certo? Então veja bem, o que vai para o céu? Essa bolinha aqui, espírito, alma. Se quisermos, usando a psicologia, uma divisão não bíblica, nós poderíamos, não é a Bíblia que faz isso, tá? Nós poderíamos, para uma questão de análise, dizer que o âmago da alma, a parte principal ali da psique humana, da alma humana, é o espírito. Mas isso aí não está na Bíblia, tá? O que está na Bíblia é que essa peça aqui, esse software, essa parte aqui que é espiritual, certo? Que não tem, é imaterial, não tem nada a ver com a matéria. Então aqui, o que é aqui? Isso aqui tudo é matéria. Isso aqui a gente toca. Aqui é energia. Não é nem a energia elétrica está do lado aqui da matéria. Energia elétrica é matéria, tá? Então não confundam energia elétrica com essa outra energia aqui. Isso aqui não tem equipamento no mundo que consegue detectar. Nós sabemos que existe, porque nós vemos o reflexo disso no mundo material, através do veículo para caminhar no mundo material, que é o nosso corpo. Assim como nós sabemos que Deus existe pelas coisas que Deus criou. Não se toca ali no Espírito de Deus. Então aquilo que é espiritual pertence a um outro mundo, que interage com esse mundo aqui, que é uma esfera da realidade mais baixa, mais simples, através de coisas materiais. Então como é que sabemos que Deus criou o mundo? Porque você olha o mundo, você vê que o mundo é uma pintura, é uma obra de arte,
ele não é assim ao acaso, igual o cientista fala, tudo tem o seu propósito, tanto que o médico vai descrever uma peça do seu corpo biológico e ele vai falar, essa peça funciona assim, o propósito dessa peça dentro do seu corpo é fazer tal e tal coisa, ela executa tal e tal atividade, porque o propósito dela existir é esse. Só que eles falam que ela tem esse propósito vindo pela evolução, que foi a natureza que projetou. Foi o propósito dado pela própria natureza, através da seleção natural, através da sorte. Calhou de ser assim, porque é a forma mais efetiva para se sobreviver, né? Aí a gente dá o exemplo lá dos animais bonitinhos, lá o coelhinho lá, né, todo fofinho. Qual que é o propósito dele ser fofinho para sobreviver? Como é que ele vai chegar assim, ô dinossauro, não me come não porque eu sou um ser bonitinho? Não tem propósito essa beleza. Então, né, aquilo que é ilógico, que é despropositado no sentido de sobrevivência, que não segue a lógica da evolução, faz claramente, argumentando contra a ideia, né, da evolução, de que esse mundo só pode ter sido criado, né? As coisas são belas. É lógico que tem uma parte da natureza desse mundo que está distorcida, e nós sabemos que essa distorção veio depois da queda. Todo o mundo era belo, só que depois da queda, quando o homem, né, pecou, deu um boom assim, né? Igual nos filmes de ficção, né? A pessoa mexe ali numa coisinha ali, aí dá aquela cena assim brilhante, assim, aí muda toda a realidade. Foi aquilo que aconteceu, né? Então as plantas que não nasciam espinhos começaram a nascer espinhos, os animais começaram a ter inimizade com os homens, né? O homem passou a ter inimizade com os seus próprios, o homem com a mulher, aquela briga de casal básica, né? Irmão com irmão, Caim matou Abel e por aí vai, né? Tudo fruto da realidade do pecado. Então nós sabemos que o pecado, ele se cerca nessa parte material, que é o nosso corpo. Nós sabemos que o espírito está pronto, mas é a carne, ela é fraca. Então nós abordávamos então que nós estamos aqui tentando dirigir um veículo com problemas mecânicos, e esse veículo, por exemplo, ele pode estar sem freios e com o acelerador travado. Então o carro sai correndo desgovernadamente e nós tentamos governar. Essa situação que Paulo vai falar e vai argumentar que não é ele que na verdade está dirigindo o carro, mas é uma sombra, um outro eu, não é um demônio, mas é um outro eu que está dirigindo o meu corpo, que dirige o meu corpo. Mas aí nós vimos, será que isso aqui é uma possessão demoníaca? Bom, seguindo os versículos da Bíblia, nós vemos que parece, Paulo descreve, ele dá personalidade para esse outro eu, e ele fica parecendo como uma possessão demoníaca, como se fosse um demônio, mas ele não fala que esse demônio é um demônio, certo? Mas ele dá todos os traços de demônio. Então vamos relembrar, para a gente focar agora, nós vamos fazer uma releitura, prestando bastante atenção naquilo que Paulo fala a respeito desse ser ali, né? Então vamos voltar lá no início do capítulo 7, vamos reler o capítulo 7, prestando atenção nesse item aqui que é o item pecado. Vamos ver as características de ser, certo? De pessoa. Versículo 1 do capítulo 7. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Isso foi o versículo 1. Irmão Pedro, se o irmão tiver água por aí, pode trazer um pouquinho, por favor. Obrigado.
Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Está-lhe ligada pela lei. Qual que é a lei? A lei de Deus. Mas, morto o marido, está livre da lei do marido. Essa lei do marido faz parte da lei de Deus. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas, morto... Pode me dar aqui. Obrigado. Muito obrigado. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, então no momento anterior nós estávamos na lei, mas agora nós estamos livres da lei e vamos dar frutos para Deus, porque nós somos de outro marido. Quem é o outro marido? É aquele que ressuscitou dentre os mortos. Quem é? É Jesus mesmo, que ressuscitou. Então, nós estávamos ligados à lei, no Messias da lei, tudo ali, até a morte desse Messias. Morreu o Messias, nós estamos livres daquela lei. A lei e o Messias são uma coisa só, elas estão interligadas. A lei foi dada, é a constituição do reino, do país do Messias. Então, tem a Constituição e tem o presidente da Constituição. Na verdade, ele é o juiz também, né? Ele é o próprio legislador. E aí ele vem e ele muda a lei e morre, né? Então, definitivamente, morre a lei, morre o juiz, acaba tudo. Começa uma nova lei com um novo juiz, que é o mesmo juiz que ressuscitou, certo? Então, novo juiz, que é o Jesus que ressuscitou, né? Não é mais um Jesus segundo a carne, é um Jesus totalmente divino. Nova lei, nova aliança. Beleza. Aí o que acontece? No passado, Paulo está falando, no passado, quando nós estávamos na lei, né? Então vamos ler aqui. Porque quando estávamos na carne, ou seja, no passado nós estávamos na lei e estávamos na carne. Então vamos estabelecer aqui uma relação lei e carne. Uma relação lei e carne. A lei favorece a carnalidade, né? Porque quando estávamos na carne, as paixões, olha só, paixões quer dizer desejos, quer dizer vontades. Isso aí é algo de um ente, no mínimo um ente animal, um ser animal, ele tem vontade própria. Então, vou ler o versículo 5. Porque quando estávamos na lei, lei de Deus, 10 mandamentos, as paixões, ou seja, os desejos dos pecados que são pela lei, eles vêm pela lei, obravam, né? Operavam, trabalhavam, eram ativos em nossos membros. Quem que são os membros? É a carne, é o corpo, né? Então, carne, corpo, vamos colocar aqui, membros, o que é membro? É braço, perna, olho, certo? Faz parte do corpo, certo? Então, obravam em nossos membros para darem fruto para a morte. Então, o que a lei traz? A lei traz a morte. A lei vem para te oprimir, para te colocar sobre a servidão, para te mostrar o quanto você é miserável. Por quê? Como você está na carne, você não consegue obedecer à lei, porque na carne ninguém consegue obedecer à lei de Deus, porque a lei de Deus é espiritual, mas você é da carne, você é carne, você é fraco, a carne é fraca. Então a lei, ela não funciona para um corpo carnal, para uma pessoa carnal. Muito pelo contrário, para a pessoa carnal, a lei vai servir para mostrar o quanto que a carne precisa melhorar. Porque, como eu falei para os irmãos, o pecado fez nos nascer
toda uma geração defeituosa. Pode não parecer que nós somos defeituosos, a gente pode mover os braços, as pernas, as mãos, mas nós somos defeituosos, nosso raciocínio não é perfeito. Aí eu dei todos aqueles versículos lá com aquelas aulas do tema coração e lá falava o quê? Como é enganoso o coração. Olha, quem confia no coração é um tolo. Olha a língua, ninguém consegue controlar a língua. Se alguém conseguir controlar a língua, vai ser um homem perfeito. Então a gente tem um monte, mas um monte de defeitos, né? A gente pensa que não, mas a gente tem um monte de defeitos, um montão. Então a lei, ela vem para mostrar o quanto nós somos pecadores. A lei é uma lei divina que prepara um reino de santidade. E aí essa lei mostra para os súditos desse rei que eles não merecem esse rei. E aí, para a gente confirmar que a gente não merece esse rei, o que a gente faz? A gente mata o rei. Então a lei, a história da lei toda é para mostrar que a gente precisa, não é de lei, a gente precisa de perdão, é de misericórdia. Porque regras, para seguir regras, obedecer e ganhar por merecimento o céu, a gente não consegue. Por quê? Porque a gente é carne, a gente é humano, a gente é falho, a gente é torto, a gente é imperfeito. Então a lei veio para mostrar a nossa imperfeição. E pela lei, que a gente não consegue cumprir, veio a morte. Então a lei reina e a carne reina através da lei. A lei aflora, porque onde não tem lei, ninguém se dá conta dos próprios erros. Mas quando a lei vem, a lei mostra o quão podre nós somos, o quão errado nós somos, né? Então, Deus, ele é perfeito. Quando a gente fala de espiritual, principalmente entre as coisas imateriais. Não, eu nunca matei, nunca roubei, mas você... no seu coração você odiou. Coração, pensamentos e espiritual. Você cobiçou. Afeta Deus. Deus se preocupa com isso, porque é do lado espiritual. O material é só a consumação daquilo que ocorre no lado espiritual. O espiritual governa o material. Então, o que acontece aqui vai acontecer aqui, a não ser que você esteja amarrado na cadeira. Então você não vai conseguir pegar e agarrar o pescoço da pessoa, mas o seu coração você está agarrando o pescoço da pessoa. E a Bíblia fala: se você odeia seu irmão, você já é assassino. Então, no mínimo, todos vocês são assassinos, porque um dia vocês odiaram alguém. Todos nós, né? Então, o ser humano, ele é reprovado. Ele espirrou, está reprovado. Ele pensou, está reprovado. Porque tudo que ele faz, cada pensamento, é pensar o mal. Por que você quer progredir na vida? Porque a minha vizinha, ela tem assim, assim, assim. Então você é invejoso, já está reprovado. Qual que é a sua motivação? É ciúmes, é inveja, já está reprovado. Qual que é a sua motivação para dar boas obras? É porque eu não quero ir para o inferno, está reprovado. Por que a pessoa dá boas obras? Não é porque ela ama o próximo, ela tem nojo, ela gostaria de não fazer aquilo, mas ela faz porque ela quer ter um relacionamento com Deus, e Deus mandou amar, então ela vai lá amar com aquele maior esforço do mundo, mas ela, por ela, a falar a verdade assim, todo dia eu venho cuidar dessa pessoa, mas na verdade, como eu gostaria que essa pessoa morresse para eu não ter mais que vir cuidar dessa pessoa. É assim que é o ser humano. O ser humano é assim, desse jeito. Isso acontece a rodo, aos milhares aí. Todo santo dia, a cada momento, tem um filho que tem um pai idoso e fica torcendo para o pai morrer, para ele parar de ter que dar banho no pai. O ser humano é esse lixo, né?
Aí depois vem o Apocalipse, aí vem guerra, vem peste, as pessoas, ah, meu Deus, ai meu Deus, nada, né? Então, continuando. Versículo 6. Mas agora, numa outra época, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos. Morremos para quem? Para a lei, certo? Para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Outra coisa importante, quando você morre para a lei, você não está morrendo só para a lei, você morre juntamente com Cristo. O seu velho eu que vivia na lei, juntamente com Cristo, morre para a lei. Então a lei não tem mais poder sobre você, a lei não tendo mais poder sobre você, a carne não tem mais poder sobre você, porque a carne ganha o seu poder através da lei. Então você começa a viver junto com Cristo na ressurreição uma nova vida. O que acontece com Cristo acontece com você. Então, mas agora estamos livres da lei, né? Pois morremos para aquilo que estávamos retidos. Quando que Paulo falou que nós morremos? Quando nós morremos para a lei junto com Cristo. Para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Ele está falando daquilo que veio após a ressurreição de Jesus, para Jesus e para nós. Depois da ressurreição, né? Depois da morte de Jesus, passou-se um espaço de tempo de 40 dias, né? 50 dias ao todo, que é o Pentecoste, chama Penta de 50, né? Veio a descida do Espírito Santo. E todos os crentes recebem o poder do Espírito Santo para no Espírito Santo, não na carne, no Espírito Santo cumprirem a lei. Não, mas é a lei do passado? Não, é uma outra lei, mas é a lei. Ué, como que é? Bom, é assim. Aqui falava para não matar, não matar. Ou o inverso, essa aqui é a negativa, a positiva seria amar. Então aqui no não matar é igual a odiar, certo? A gente falou, se odeia já é assassino. Então não odeie, não mate. Ame, não odeie, ame, certo? Antiga lei, negativa, proibitiva. Nova lei, amarás ao seu irmão como eu amei vocês. Então, nova lei é uma lei de afirmações, de positivos, não de negativos. Ela não diz não, ela diz sim. Ela diz, ao invés de não matar, ela fala ame. Ou seja, a outra falava não odiar, a outra fala, a lei nova fala ame. É o oposto em palavras, é o jogo de palavras, mas é a mesma ideia. Porque se você ama, né, vai ter um versículo na Bíblia que eu não estou aqui com ele de cabeça, mas ele fala, se você ama o seu irmão, consequentemente, você não vai matar, você não vai cobiçar, você não vai dizer falso testemunho, você vai cumprir a lei se você amar. Então, quando essa dizia aqui não, essa aqui diz ame, ajude, tenha misericórdia, mas é a mesma coisa. Então, ao invés de ter uma imposição de dizer não, um proibitivo, agora tem algo que incentiva você. Mas ainda assim é uma lei, está falando, siga por esse caminho, é uma ordem. Mas é um momento diferente, porque você tem o Espírito Santo e você vai obedecer essa lei não na carne, guardando a lei, amarra um papel na sua testa, na porta da sua casa, toma tantos banhos, faz jejum, o maior esforço para você guardar a lei. Você está sozinho, a lei é difícil e você está sozinho, se vira. Se você quiser entrar no céu, se vira. Aqui não,
aqui Deus está do seu lado te abraçando, vamos caminhar junto, certo? É um outro momento. Não tem aquela coisa, aquela imposição. Porque a motivação, né, eu falei que ela é positiva, que ela é de motivação, né, ela vem aqui, ó. O Espírito Santo, né? Vou colocar aqui abreviado Espírito Santo. O que ele faz? Ele entra cá dentro, certo? Do seu espírito, da sua alma, e ele coloca dentro de você a motivação. Então, se na antiga lei o religioso ele dava a esmola ele era rico, né? Tinha uma fazenda, ele tinha que fazer a ordem da lei, era quando você vai colher, se cair alguma coisa no chão, você não pode pegar. É lei do país. Você não pode pegar. Aquilo lá é obrigatório você não pegar. Caiu no chão, azar o seu. Aquilo lá vai ficar para os pobres. Você não tem o direito de recolher. Então essa é a lei. Então o rico, ele ajudava o pobre, obrigado pela lei. Ele não queria. Mas na hora que ele estava colhendo, sempre acontecia de cair um negocinho ali no chão. Ele não tinha o direito de pegar. Caiu no chão, é dos pobres. Isso é norma da lei, é as regras da lei. Então o rico ajudava o pobre dessa maneira, sem querer. O religioso ajudava o pobre porque ele queria ficar bem com Deus, guardar a lei, para não ir para o inferno. Aqui é diferente. A pessoa ama o pobre, ela não é obrigada a ajudar o pobre. Ela ajuda porque ela quer, não é porque ela vai para o céu, porque ela já vai para o céu independente de qualquer coisa, se ela é boa ou não. Ela vai para o céu em Jesus, não tem a ver com guardar a lei. Então ela guarda a lei se ela quiser. E aí que está a diferença, porque o Espírito trabalha aqui no motivacional, fazendo com que a pessoa ajude porque ela quer, porque a mente dela, o software dela, a forma de pensar dela, a forma de sentir dela mudou. Ela deixou de ser uma pessoa ruim e se tornou uma pessoa boa, de dentro para fora. Tem a musiquinha lá que fala de dentro para fora, é nesse sentido. A transformação, ela acontece no íntimo do ser da pessoa, no âmago, na raiz do problema. Transforma a mente da pessoa. E essa nova programação, essa atualização, a carne não mexeu, mas ela consegue lidar melhor com essa porcariazinha aqui, certo? Então você consegue aprender os golpes de karatê, você dá uns golpes de karatê aqui no pecado, subjuga ele, né? Faz lá o MMA, que eu não gosto, que eu não acho que aquilo é arte marcial, né? Mas subjuga lá o pecado e deixa ele lá, né? Submissão, né? Deixa o pecado lá no chão e soca ele. O pecado não tem força, tá? Subjugado. Por quê? Você aprendeu os golpes de karatê com o Espírito Santo. Sua mente é mais forte do que a sua carne. Você tem um poder milagroso espiritual. E a sua mente, o seu coração agora é mais forte do que os desejos do pecado, da sua carne. Você tem força para subjugar as vontades, para subjugar o mal, para colocar ele de joelho. Ele ainda está lá, mas você pega o bracinho dele, torce o bracinho dele, encosta a cabeça dele lá no chão e dá um mata-leão nele e põe ele subjugado. Você só faz o que é errado se você largar o pecado, se você deixar de lutar, se você se entregar, se você não quiser controlar a sua carne. Se você soltar as rédeas, a carne sai fazendo de tudo novamente.
né? Agora, você quer fazer isso no íntimo do seu coração? Se você teve um encontro com Jesus, se você teve o seu coração transformado por Jesus, a sua mente transformada por Jesus, que é mente, coração, espírito, alma, é tudo uma coisa só. Se você teve um encontro com Jesus, se Jesus mora dentro da casinha do seu coração, o pecado, a carne não tem mais força, porque você vai querer fazer o que é correto. Então, isso aqui são dois momentos, mas a carne, o seu corpo não mudou. Esse veículo aqui, uma aula que a gente usou o celular como exemplo, ele vai ser trabalhado na ressurreição. Na ressurreição você vai ganhar um novo corpo. Então, quando Deus criou o ser humano, ele soprou no bonequinho de barro o espírito, certo? Então, tinha o espírito, tinha o corpo e tinha um habitat, que era o jardim do Éden, que era o mundo. Agora é o sentido inverso. Então o mundo, né, o habitat foi a última coisa, né? Agora, primeiro Deus vai dar o espírito, né? Aliás, vamos lá, vamos explicar direito. É o inverso. Quando no começo Deus criou o mundo, primeiro ele criou o mundo, depois ele criou o bonequinho de barro, e aí por último ele colocou o espírito. No novo momento que a gente chama de nova criação, né? Em Cristo vocês são uma nova criação, não é nova criatura, é nova criação, certo? Palavra no grego é criação. Então o que está acontecendo? Deus está recriando, então ele começa em passos. Um novo espírito, depois um novo corpo na ressurreição, e por último um novo planeta, um novo mundo, um novo habitat. Então a gente passa por um período de turbulência e volta para o plano original de Deus, porque o diabo, o pecado, nada pode atrapalhar o plano de Deus. Aquilo que Deus planejou, ele faz. Não adianta a pessoa vir querer sabotar o plano de Deus, não dá certo. Então essa é a história da humanidade, e ela se reflete em cada momento da nossa existência, cada pedacinho da nossa existência. E aqui a gente está vendo o processo, né, que a gente está falando, de trabalhar com o pecado e de limpar, de restaurar a imagem de Deus. Então, nós vimos aqui que aqui tem imagem de Deus. Mesmo a pessoa não conhecendo a Deus, ela tem feições de Deus. Mas o que acontece? Ela tem esse problema com o pecado que atrapalha. A mente, o espírito, pode até querer obedecer a Deus, mas ela não consegue obedecer a Deus, porque o pecado atrapalha. O pecado atrapalha. Então vamos continuar vendo aqui. Que diremos, pois, versículo 7 do capítulo 7, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência, ou seja, cobiça, desejo, se a lei não dissesse, não cobice, não deseje, né? não tenha desejo pelo que é do próximo, casa, carro, cabrito, mulher, etc. Mas o pecado, versículo 8, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a sorte de concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado, ele estava inativo. Na hora que veio o mandamento, o pecado ficou ativo, né? A gente falou isso na aula passada. E eu, em algum tempo, vivia sem a lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei que era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou. Então, o pecado, nós vimos aqui no versículo do capítulo 5, que ele tem paixões, que ele tem desejos, certo? Então aqui ele tem paixões. Aí nós estamos lendo aqui
que ele tomou ocasião, certo? Tomou ocasião, ou seja, ele se aproveitou da situação, ele tem esperteza. E o que mais que ele fala aqui? Me enganou. Enganou. Bem interessante, né? Esse pecado, né? Me enganou e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me bom em morte de modo nenhum, mas o pecado para que se mostrasse pecado operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se mostrasse excessivamente certo? Então, olha só, tem umas características bem interessantes aí do pecado. Porque bem sabemos, versículo 14, que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Esse vendido sobre o pecado significa vendido como escravo. Então, o pecado, ele faz o quê? Ele escraviza. Porque eu não faço o que aprovo, mas o que não quero, isso faço. Mas o que aborreço, isso não faço. Então, eu não faço, na aula passada, aquilo que eu gosto, aquilo que eu concordo, mas aquilo que eu não gosto, é aquela coisa que eu não gosto, é que eu faço. E se faço o que eu não quero, eu concordo com a lei que é boa, porque a lei também não gosta daquilo que eu não gosto, né? Então a minha mente está alinhada ali com a ideia da lei. Eu só quero coisas boas. Coisas boas, eu quero coisas boas. Eu sou inteligente, eu quero coisas boas. Que mané enfiar droga aqui no meu corpo para detonar minha saúde, eu não quero isso. Mas eu consigo escapar disso? Não. Por quê? Por que será? Eu não quero me destruir, mas eu me destruo, eu fumo. Eu sei que faz mal, eu não quero, mas eu sou viciado, né? Aí continuando. Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou... Porque o que faço não aprovo, pois o que não quero, isso não faço. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Então, o pecado, ele escolhe para você. E ele interage, ele faz aquilo que é o mal. Ele que faz. Por quê? Ele te escraviza, ele escolhe, certo? Para você. E ele faz você fazer o que é errado. É como se fosse um demônio. Ele assume a direção do seu corpo e dirige o carro no seu lugar. E com a sua mente, você ser humano sem conhecer a Jesus, você quer fazer o que é certo. Você quer amar o seu filho. E você quer só fazer o que é bom para o seu filho. Mas você consegue fazer? Não. Por que você não consegue ser bom? Por que você só é áspero com o seu filho? Ah, porque o meu pai lá na minha infância... Mas você não precisa ser assim. Mas eu não consigo deixar de ser assim. Por que você não consegue? Por causa do pecado. Por causa da fraqueza da carne. Porque a pessoa que é violentada, que é estuprada, ela quer estuprar. Então, se o seu pai estuprou você na sua infância, você vai querer reproduzir esse processo com o seu filho. Você vai querer se vingar do seu pai no seu filho. E é por isso que a cadeia de estupros não para. É por isso que aquele pai que abusa da criança, normalmente ele foi abusado quando ele era criança. Esse é o ser humano.
É assim que a coisa funciona. Ódio guardado no coração explode sobre aquele que não tem nada a ver com a história. Uma raiz de amargura que vai criando um caminho de geração após geração, seguindo na maldade, na perversão. Os abusos não param. Mas não é só isso, tem abuso psicológico, tem a tortura psicológica, né? Aquela pessoa, por exemplo, a gente vê muito isso em mulher, traz o cara na rédea, porque o cara nunca sabe se a mulher está traindo ele ou não. Ela sempre faz de algum jeito para ele ficar com a pulga atrás da orelha, perturbando a mente do cara. Aí o cara fica louco, certo? Aí o cara fica louco. E aí o desfecho vocês já sabem, né? Não existe justificativa. Tanto está errado o homem quanto está errado a mulher. Mas vocês já sabem que a mulher atinge o psicológico e o homem atinge o físico. Cada um tem o seu jeito de lidar com o mal, de fazer o mal. Os dois estão errados, né? Eu acho que devia ter uma lei Maria da Penha que protegesse o homem no sentido de abuso psicológico, né? Que a mulher provoca. Não que se justifique o homem bater na mulher. Não tem justificativa nenhuma. O homem que bate mulher tem que ir para a cadeia. Mas a mulher que oprime a mente do homem tem que ir para a cadeia também. E ponto final. Não tem conversa, né? Se é para ser justo, se é para ter justiça, a justiça é essa. Mas se a gente jogar todo mundo na cadeia, porque todo mundo não presta, né? Como é que vai sobrar mundo, né? Aí não vai dar, né? Aí Jesus vem e sai perdoando todo mundo. Você concorda com isso, que Jesus tem que perdoar todo mundo? Não concordo. Por mim eu fuzilava todo mundo. Mas eu posso fazer isso? Não, né? A gente não pode fazer isso. A gente tem que amar como Jesus amou. Mas eu acho que merece levar um tirozinho cada um na cabeça? Merece. Mas eu posso fazer isso? Não. É pra gente fazer isso? Não. A gente tem que amar os outros. Mas que merece, merece. Certo? Então, esse aqui é o mal e aqui o bem. Vamos continuar. Porque o que eu faço não aprovo, né? Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, faço. E se faço o que não quero, consinto que a lei é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, onde que fica o pecado? Na carne. Não habita bem algum. Quando não habita o bem, habita o mal, certo? E com efeito, o querer está em mim, na minha mente, mas eu não consigo efetuar, não consigo realizar. Querer não é poder, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero é esse que eu faço. Então existe um filtro ali. Você está com a sua mente, o seu cérebro processando ali, o seu software, né? Entrou lá dentro do seu cérebro, já começa a vir os pensamentos aleatórios, totalmente nada a ver com nada. Não, mata aquela pessoa. Mas como assim mata aquela pessoa? Eu não posso amar, né, a minha esposa. Eu amo a minha esposa porque eu quero matar. É psicologia, né? A pessoa que ama, ela também odeia ao mesmo tempo. É muito engraçado isso, né? O ser humano é atrapalhado das ideias, é bem atrapalhado. Aí, o que acontece? A carne vai levar a pessoa a fazer as coisas erradas. Não, aqui não tem demônio não. Eu só estou dando exemplo, não tem demônio. Demônio é você. O pecado é o seu lado, é a sua sombra. É você. É o outro você. Não tem demônio não. É você mesmo que é ruim. Não tem diabo não, a culpa é sua mesmo. Entendeu? É isso que... Não tem demônio. Não tem não. Não tem. Não tem demônio. Não precisa do demônio para a gente fazer coisa errada. Só ser eu mesmo. É você mesmo. Se não tivesse demônio, você ainda assim ia estar fazendo as coisas erradas. Demônio só participou lá no start. Não que depois, no dia a dia, ele haja. Mas só que eu não estou abordando ele aqui. Eu estou falando que para você ir para o inferno, basta você mesmo.
Você não precisa de diabo mais, depois que ele deu start lá. Ele faz por esporte. Ele não precisava mais trabalhar, ele faz porque ele é mau mesmo. Entendeu? Não, ele faz porque ele é mau. Ele não precisava. Não, calma. Eu não quero misturar as coisas. Existem essas coisas, mas eu não estou tratando. Aqui eu estou tratando apenas do humano, certo? Eu estou dando um exemplo aqui explicando que a maldade está dentro de você. Existe o demônio, o diabo mesmo existe, mas aqui eu não estou colocando a participação dele. Então, imagina aqui, ó, vamos lá. O ser humano tem o conhecimento do bem e do mal. Então, ele tem 50% de conhecimento de bem e tem 50% de conhecimento do mal, certo? Então, era para ele ser meio bom, meio mal, certo? Quando vem o diabo, ele fica o quê? 90% de mal, certo? O diabo faz, ele saca todo o seu potencial. Deus saca todo o seu potencial para o lado bom, o diabo saca todo o seu potencial para o lado mal, potencializa. Mas você, dentro de você, sem Deus, sem diabo, você já tem o bem e o mal. Agora, o problema é que o ser humano, quando ele tomou o fruto do conhecimento do bem e do mal, ele adquiriu um poder que provavelmente, na minha opinião, e é achismo meu, não tem nada a ver com a Bíblia, minha opinião, Deus em algum momento ia falar, agora você pode comer da fruta. Mas o ser humano foi derrubado pelo diabo para comer da fruta antes da hora. Então o ser humano não tem a capacidade de trabalhar com essa capacidade nova que é o poder do bem e do mal. E aí o que ele faz? O mal toma conta. É igual se falasse assim, ó, a sua filhinha lá de 3 aninhos, você fala assim, não faz, né? Não é para fazer, não é para namorar agora. A criança faz. Vai ter problema. Não está preparada para aquilo. Vai estragar o corpo dela, é capaz até de ficar infértil. Com certeza vai ficar infértil, né? Moisés está fazendo a pergunta? Isso, acompanhando aqui o raciocínio. Porque 99% hoje das pessoas têm essa cultura que o mal que comete, ele atribui ao diabo. Não. Pois é. Mas as pessoas entendem assim, e não é bem assim. Não é. Não. Somos nós mesmos. Ó, pessoas do povo judeu, eles eram os crentes da época do Antigo Testamento. Eles eram crentes. O Espírito Santo entrava dentro deles todo momento? Não, só descia sobre os profetas. No Novo Testamento, no Pentecostes, isso que eu estou explicando é doutrina cristã, certo? Não tem discussão sobre isso. Antigo Testamento, o Espírito Santo entrava em algumas pessoas para revelar coisas, para fazer coisas e ir embora. Normal. No Novo Testamento, Deus fala assim, todo mundo vai ser profeta através do sacrifício de Jesus. Então, Jesus, ele rasga o véu. Eram algumas poucas pessoas que tinham intimidade com Deus, né? Que Deus entrava em contato com o Santo Espírito dele naquela pessoa, revelava o futuro, operava milagres. Poucas pessoas escolhidas: Abraão, Elias, Moisés, escolhido a dedo. No Novo Testamento, em Jesus, qualquer um que quiser pode ter contato com Deus e ter o Espírito Santo dele. Basta querer. O problema é que o ser humano não quer. É tapado. Não quer. É burro. Não quer, certo? É burro. Não tem explicação, é burro. Então, a chance está aí, certo? Vai para o inferno quem quer. Contato íntimo com Deus através do Espírito Santo, qualquer um que quiser aceitar Jesus. Antigo Testamento não. Então o cara era um crente que não tinha o Espírito Santo, mas era crente. Ele estava aguardando a bênção, certo? Não chegava. Não tinha, era só para alguns. O cara era crente. O diabo possuía as pessoas? Se o cara era crente, povo de Deus, podia ser possuído ou não?
Não. Teoricamente não, mas você tem o caso de Saul. Saul pecou contra Deus. O Espírito Santo que estava no rei, porque era uma pessoa escolhida, saiu, e aí o espírito maligno tomou posse do rei. Mas ele deu brecha, né? Sim. Mas eu estou querendo te mostrar o caso. Saul ficou loucão da cabeça. Ele pegava a lança e queria sair espetando todo mundo. Aí o Davi, que era o soldado mais forte, que estava sempre lá, ser braço direito do rei, para acalmar essa loucura do Saul, essa possessão demoníaca, o Davi, que era um cara totalmente cheio do Espírito Santo espiritual, não é que ele tocava a música, não é a música terapia, é porque Davi era profeta. Então quando Davi dedilhava a música, o milagre acontecia e o Saul sentia um pouquinho daquilo que ele já tinha sentido, que era a presença de Deus. Então Davi fazia uma espécie de culto, certo? Na unção ali, na profetada através da música, certo? Davi, certo? Aí Saul, o espírito, o maligno se afastava e o Saul voltava à sanidade, certo? Então, possessão demoníaca é o cara ficar loucão, entendeu? Então a pessoa má, ela não é loucona, ela faz porque é raciocínio. Agora uma mãe que pega o filho e taca na janela do carro, ela já tá loucona, aí é demônio mesmo. Quando você vê uma maldade muito extrema, é demônio, não é a ruim da pessoa. Uma mãe má, ela não vai pegar o filho dela e jogar no vidro do carro, igual já fizeram aí uma vez. Estou falando de um caso real. Quando a pessoa pega o bebê e taca no para-brisa de um carro, ela está possuída pelo demônio, é certeza, tá? Então são diferentes. Pessoa má vai dar umas palmadas, vai espancar, né? Umas coisas mais ou menos assim. Vai espancou, acorrentou, tudo, aí já é outros casos. Aí já é demônio que está ajudando, tá? Mas o ser humano, ou seja, faz maldade, mas não é tão mal assim. Ele vai fazer maldade se for provocado, se tiver motivos, não é assim gratuitamente, entendeu? Maldade que não tem uma explicação, aí já é de caso de possessão demoníaca mesmo. Quando a maldade é demais, por exemplo, Hitler lá, por que ele odiava os judeus? Não tinha explicação, certo? Não tem explicação. Não, aí já vai, né? Já vai lá para 100%, 90%. Mesma coisa a gente. O Espírito Santo entra, deixa de ser 50%, a balança pende para o lado do Espírito, né? Então aqui vai de 50% para 90%. Não vai chegar a 100% porque a pessoa está viva nesse corpo, certo? Mas quando chegar no céu, você vai estar livre. E quando você tiver essa carne, você não vai ser perfeita não. Vai chegar no máximo aí nos 90% de bondade, e olhe lá, com muito esforço mesmo, espiritual. Não, eu estou dando números assim aleatórios, né? Não é que tem vou pegar aquele código, aquele óculosinho lá dos bichinhos lá e falar que a pessoa tem mais de 90 mil, não tem isso, né? Então, beleza. Oi? Ah, dizem, né? Dizem isso, quando a pessoa está quase tocando a perfeição, Deus arranca fora, né? Porque esse mundo já não. O mundo, as pessoas não se tornam mais dignas de conviver com aquela pessoa. Aí Deus retira, fala, as pessoas não merecem ficar sofrendo aqui, não. Retira. Mas essa questão de que louvor, a música afasta o inimigo, isso é bem real. Mas veja bem, é aquela história do nome, né, de Jesus. Chegou lá os 7 filhos de Seva, foi expulsar o demônio. Eu te ordeno que saia desse corpo em nome de Paulo, em nome de Jesus. Aí o demônio vai falar, eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas eu não sei quem é vocês. Ou seja, não, estou expulsando no nome de Jesus. O demônio não quer nem saber, porque não é a questão do nome de Jesus, não é a questão da música, é a questão se dentro da pessoa tem unção, se dentro da pessoa Deus está operando. Senão não adianta a pessoa querer expulsar demônio, o poder não está na palavra.
Não é o nome de Jesus que é poderoso simplesmente. Ele é poderoso sim, mas não é, porque senão um católico vai chegar lá, não conhece a Deus, só conhece Maria, santos e tudo, não quer nem saber de Jesus, e vai usar o nome de Jesus, vai expulsar demônio? Não vai. Senão um ateu vai conseguir expulsar demônio? Não vai. Porque senão qualquer um usa o nome de Jesus e faz as coisas. Não faz. Não tem comunhão com Deus, não vai ter poder. O poder vem de dentro. Não é uma técnica, não é método, não é uma música, não é artificial. Isso eu chamo de bruxaria. A pessoa tocar uma música, querer invocar a Deus, fazer as coisas milagrosas acontecer só porque está tocando a música, sem ter santidade, sem ter uma vida diante de Deus, não vai acontecer nada. Nada. Sabe o que é nada? Nada é nada. Vai no máximo mexer com o emocional e tal, mas isso aí qualquer religião faz. O budismo faz, o shintoísmo faz, o vedanismo faz, o hinduísmo, não sei o que, porque eles aqueles mantras. Tomando um tapinha lá, o beck lá também, no luau lá, você fica off também, né? Você fica todo aéreo, acha que isso aí é espiritualidade. Não é. Qualquer pessoa faz isso. Coisas de Deus são coisas de Deus, não tem a ver com a forma. É por isso que chega aquele irmão lá, né, todo atrapalhadinho assim, vai lá e põe a mão, ora e a coisa acontece. Não tem técnica, não tem música, não tem roupa bonita, não sabe nem falar o português direito, e a coisa acontece. Por quê? Porque ele tem Espírito Santo dentro dele. Agora, como que tem Espírito Santo? Aceita Jesus. Aceita Jesus, vive uma vida decente. Aí a coisa vai acontecer. Aceitou Jesus, não quer desenvolver, quer viver aí oba-oba, aí sei lá se a pessoa aceitou Jesus mesmo, né? Vamos seguir em frente. A gente estava falando sobre o bicho feio aqui, né? Versículo 19: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então agora, eu vou apelar aqui para uma explicação um pouco diferente, para finalizar essa parte aqui por hoje. A gente falou aqui das convicções cristãs, mas eu vou trazer aqui para vocês um outro tipo de teologia e vou explicar através desse outro tipo de teologia o que não é, para você entender o que não é. Então, o que é que não é? Não é isso aqui, ó. Isso aqui é um símbolo, certo? Que ele diz o seguinte: é o yin e o yang, certo? Então, dentro do círculo preto aqui existe o branco, e dentro do círculo branco, da meia parte, do meio círculo, né? Branco, existe o preto. Ou seja, o bem e o mal estão em equilíbrios. Dentro da luz, que é esse lado de cá, existe trevas. Acho que é Yang e Yin, certo? E dentro das trevas existe luz. Isso aqui é outra religião, mas vamos usar esse exemplo aqui. Nos filmes do jornal do Guerra nas Estrelas, Star Wars, certo? Star, que é estrela, Wars, né? Guerra, Star Wars, Guerra nas Estrelas, né? Estrelas fica onde? É como se fosse Guerra Celestial. Guerra Celestial pra gente lembra o quê?
Luta no mundo espiritual? Será que esse título do filme foi feito de propósito? Será? Não sei. Bom, nesse filme é um mundo lá no futuro, certo? Que tem navezinha espacial, o ser humano colonizou vários planetas, existe política, certo? Existe reis, existe democracias, repúblicas, blá blá blá. Existe os nazistas. Quem são os nazistas? É o soldadinho lá que usa roupinha branca, né, a armadura branca, e o de preto, né, que é o Darth Vader. Darth Vader, né? Darth, acho que é Darth, e Vader é alemão, tá? Vader quer dizer pai em alemão. É o Darth pai. Aí o Luke Skywalker é o Darth filho, tá? Mas dá pra vocês ficar sabendo mais ou menos assim. Então, alemão, certo? Uma crítica ao nazismo, Hitler e tal. Então o filme mistura essas coisas aí. A religião, então ele pegou vários elementos, né? Política e tal, nazismo, guerra. E a religião, pegou essa religião aqui. É um pouco diferente do que essa aqui. Existe um negócio chamado força. Então a força, que é essa coisa aqui toda, certo? Ela é chamada de força, ela é um Deus. A força, ela é uma natureza. Ela não tem uma personalidade, ela não é uma pessoa. Ela está mais para um animal, ela não fala racionalmente. E ela tem o seu lado bom e o seu lado mal, como se fosse uma força dividida em dois deuses. O Deus bom, certo? E o Deus mau. Esse pessoal aqui, o Darth Vader, que usa aquele roupão preto, ele fala com aquela voz de respirador, de mergulhador, faz aquele barulho, tá toda hora respirando. E os soldados dele, tudo, eles estão pro lado mal da força, pro lado sombrio. E é interessante que eles falam que o Darth Vader, ele é mau, porque ele se deixou dominar pelo mal. Porque dentro do ser humano, a força tem que estar em equilíbrio, tem que haver equilíbrio na força. Mas aí o Darth Vader, ele se deixou dominar pelo lado sombrio, que está sempre querendo conquistar. Como que ele se deixou? Através do ódio. Ele guardou rancor, ódio, né? Mágoa, sofrimento, tristeza, né? Ele não lidou bem com essas coisas. E essas coisas, né? Solidão, tal, né? Levaram ele para o lado oculto, para o lado sombrio da força. Teve um desequilíbrio na balança da justiça interna dele e ele pendeu para o lado do mal. Então, comparando isso, veja bem, eu estou falando que não é para vocês entenderem assim, mas só para os irmãos entenderem esse raciocínio. Poderia ser o pecado, poderia ser como se nós, homenzinho aqui, né, homenzinho, fôssemos uma espécie de antena. Então você o seu corpo é uma antena e aqui tem o mal, né? E ele está emitindo um sinal e você capta esse sinal. Então o pecado, ele não vem de dentro de você, mas ele é um lado mal que você capta. E aí você se inclina para o lado do mal, porque você começa a emanar, né, esse pecado, esse mal. Então isso aqui é uma religião, certo? Existe no nosso mundo pessoas que são mais para o lado do mal, isso nessa religião, e pessoas que são mais para o lado do bem. Não existe Deus, o Pai. Ele não é uma pessoa. Existe uma força, certo? Que tem vontades conflitantes, ou duas forças, sei lá, a luz e as trevas, né? Teve uma série aí Sobrenatural, que o Deus era o Deus da luz, e ele tinha aprisionado a irmã dele chamada Trevas,
né? Então existiam dois deuses, tá? Mas a questão é que isso daqui, às vezes, a pessoa sem entender muito bem a Bíblia, olhando aquelas coisas, eu falei, bom, se Samuel falou que não é o demônio, não é externo, mas parece o demônio, será que é uma emanação, uma captação do mal? E o mal é uma força sombria que existe no próprio Deus, o Pai, um lado obscuro de Deus, certo? Alguém poderia pensar isso, porque ele parece um demônio, certo? Então ele seria alguma coisa externa que você capta, como se fosse o próprio diabo. Mas o diabo, ele é o quê? Ele é não uma pessoa, um anjo, mas uma face da natureza, um ser maligno que existe na própria natureza, uma manifestação do mal. Aí coloca Deus e o diabo em pé de igualdade. Então quer dizer que tudo isso aqui é não. O mal que eu estou falando, o pecado que eu estou falando, não é nada disso aqui, não é isso, tá? Se fôssemos comparar, né? Se fôssemos comparar o Deus da Bíblia com esse Deus aqui, por exemplo, ele seria apenas a parte boa, certo? A parte da luz, e não teria nenhuma coisa de trevas. Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. Ainda tem mais. Atualmente, e eu usei essa figura aqui no meu concílio, nós temos um entendimento de que o mal, o problema do bem e do mal, ele é uma coisa bem mais complexa. Eu vou explicar agora para os irmãos. Eu dei no meu concílio esse exemplo aqui. Isso aqui parece a bandeirinha da Microsoft lá do Windows, é uma janela, certo? Essa janela, Deus está aqui do lado de fora como se fosse o sol mandando luz, e essa luz passa através da janela. Vamos supor que aqui tem uma manchinha aqui, uma sujeira. Essa sujeira ela vai gerar uma sombra, certo? Essa ausência da luz, essa barreira está impedindo a luz de transpassar. Essa ausência da luz, ela é o mal. Então, o mal, ele não existe. Ele é a ausência do bem, a ausência da luz. Ele não existe, ele não é nada. Então, a luz, eu sei que é complicado, de primeira, né? A luz é Deus. É a vontade de Deus, é o bem. Você não é um espelho nessa comparação aqui. Você é uma janela. Você tem que deixar passar Deus através de você. A sua vontade, quando você tem vontade própria, que não está em combinação com Deus, você cria uma oposição à vontade de Deus. E aí você sai da luz, você cria o mal. Então, quando o diabo, que era perfeito, Deus criou um anjo de luz perfeito, quando ele resolveu se opor a Deus, a vontade de Deus, surgiu o mal na vida dele. Ele praticou o mal. O que é o mal? O mal é simplesmente fazer aquilo que não é da vontade de Deus. Se Deus mandar matar e você não matar, você está pecando. Não tem esse conceito de certo e errado. O conceito de certo e errado, quem define é Deus. Se Deus falou que é para matar e você não matou, que foi o caso de Saul, certo? Saul, Deus mandou assim, vai lá, detona lá o exército inimigo, não é para trazer ninguém vivo. Saul trouxe o rei vivo. Aí chegou o profeta Samuel e falou, Saul, eu estou ouvindo barulho de boi, não era para você ter queimado tudo, e o que esse homem está fazendo aqui? Não era para você ter matado ele,
Ah, mas sabe como é que é? Não, você está louco, Saul. Você desobedeceu a Deus. Aí Samuel pegou a espada e matou o rei. Samuel, sacerdote santo, pegou a espada e cumpriu a vontade de Deus. Samuel foi culpado por Deus? Não, porque Samuel estava certo, estava fazendo a vontade. Quem estava errado? Foi Saul, que não obedeceu a vontade de Deus. Então quem determina o que é certo, o que é errado, certo? É Deus que manda, Ele que é o chefe, Ele que determina, não é pela nossa ética. Bom, eu não acho que Deus faria isso porque isso é algo errado. Você está julgando Deus com as regras humanas, com a ética humana. Deus é Deus. Se Ele quiser tocar fogo aí na Amazônia e fazer a gente começar a sufocar pelo mundo inteiro, Ele faz. Se Ele quiser matar as criancinhas, Ele mata. Ele não pede permissão para ninguém e Ele não vai estar errado por isso, porque Ele é que define o que é certo e o que é errado. E ai de você se opor. Ah, não concordo. Vai fazer igual o diabo. Isso é ser burro, porque Deus é forte, gigantesco, poderoso, absoluto, certo? Então, mesmo, olha só que loucura, mesmo se o diabo fosse um libertário, um rebelde, bonzinho, se ele tivesse certo, ele estaria errado. Por quê? Porque é burrice se opor a Deus, porque Deus é tudo o que existe e a gente não é nada. Deus pode ser mau, você tem que ficar do lado dele. Agora, Deus é mau? Não! Deus é luz. Quem é mau é você. Se você está achando que Deus é mau, é porque você está afundado na maldade. É você que está errado. É você que está sendo rebelde. É você que não entendeu a vontade de Deus. Certo? Então, não tente julgar a Deus através do seu ser humano. Não tente julgar a Deus. Não tente. Com os critérios humanos, com a política do que tem de hoje em dia, do politicamente correto. Não, eu acho que tem que atualizar a Bíblia, porque o Deus da Bíblia é muito estranho, ele tá muito homofóbico. Não tem como. Não tem como, não tem. Ele determina o que é certo e o que é errado. Se você está discordando dele, você está fazendo o que é errado. Então, voltando, né? Voltando lá para o homenzinho lá no carro, o que acontece? Acontece que o ser humano, dentro da mente do ser humano, vamos dizer que seja alguma coisa mais ou menos assim. Ele tem o id, ele tem o ego e ele tem o superego. Quando o ser humano vem a esse mundo, ele nasce um bebezinho, ele é só vontade, só volição, vontade. Não importa se é bom, se é mal, ele não tem moral, ele é só desejo, não tem moral. E aí ele começa a criar uma consciência. E aí, mais para frente, quando ele entende a educação, as normas da educação, os paisão da sociedade, ele cria uma consciência social, vamos dizer assim. Então, veja bem, o ser humano vai se desdobrando, vai crescendo, nasce bebezinho, só sabe desejar.
é só desejo, não tem moral, não tem certo e errado. Aí ele começa a desenvolver o eu, saber falar eu, ter a ideia de que ele é separado dos outros. E depois ele vai entender que existem regras para se conviver com os outros eus que existem por aí. E tudo isso daqui são máscaras, certo? Cada um desses aqui é uma pessoa diferente, certo? Isso é psicologia, tá? Então, dentro do ser humano adulto vai existir 3 coisinhas, né? 3 máscaras. Super-eu, e o desejo. Em psicologia, se comparar a psicologia com a Bíblia, os escritos de Paulo, certo? Nós teríamos aqui o mal, o bem, e esse aqui que é o mediador que vai fazer as escolhas. Esse aqui está na balança. São as regras morais, né? Certo? O que é certo e o que é errado. E o ego tem que fazer o equilíbrio. Isso é psicologia. Para finalizar, vamos voltar lá o homenzinho, tá? Só para finalizar. Paulo vai falar que ele quer escolher o bem, certo? Mas aí ele não consegue escolher o bem, ele acaba escolhendo o mal. A lei de Deus, ela quer o bem. Esse eu aqui, ele quer o bem, mas ele acaba indo para o mal. Ele acaba indo para o mal, não que ele escolhe o mal, mas é o pecado que faz o mal, né? Então, o pecado está enraizado na carne. E ele escolhe o mal. Através da carne ele pratica o mal. Então são como se fossem 2 eus. O meu eu quer escolher o bem, mas o meu outro eu quer escolher o mal, certo? Aí, o que acontece? Vem o Espírito Santo, certo? O Espírito Santo, no novo nascimento, e ele adiciona, né? Ele soma, e aí você tem então um equilíbrio. Você pode escolher com liberdade entre o bem e o mal. Você não é mais escravo apenas de uma escolha. Então isso aqui a gente continua na próxima aula. Então,